Vamos lá então, continuando a nossa temática, aqui o nosso curso Videoaulista e Conteudista, processos básicos na prestação de serviços para instituições de educação à distância. Professor Mac na área e vamos continuar falando agora a respeito da distância remota, que é a terceira modalidade de trabalho. Aqui nós já começamos a falar mais da abrangência que tem a ver com a realidade do prestador de serviços. Também tem a ver com o pessoal da carteira assinada, né, que existem pessoas com carteira assinada que trabalham na modalidade remota, mas agora já é mais voltado para o prestador de serviço. Então até aqui nós estivemos falando das diferenças aí de ser seletista, carteira assinada, o emprego tradicional, e ser prestador de serviço. Agora começamos a entrar nas diferenças do que é ser um prestador de serviços, onde você conta com infraestrutura própria, que é o principal trunfo nessa modalidade, e é necessário, essencialmente necessário, é crucial que você tenha um escritório em casa, o chamado home office, que é o seu trabalho em casa, que é o seu trabalho no seu lar, o seu escritório a partir de casa. Isso foi muito famoso aí nos anos 90 com empresas internacionais, multinacionais, que trabalhavam com marketing multinível, que trabalhavam com produtos que tinham que abranger o mundo inteiro. Então a estratégia que era utilizada era que a pessoa poderia trabalhar a partir de casa, poderia trabalhar na modalidade home office. Foi a época em que mais ficou famoso esse termo. E aí, em home office, é necessário um investimento. Então, se faz necessário você investir mais em equipamentos de informática, que é o produto principal do home office. E o que basicamente tem que ter o ambiente home office? Em primeiro lugar, é claro, um smartphone. E lembrando que você não está contando com nada da infraestrutura mencionada até aqui da instituição física. Então, se você por um acaso não recebeu os materiais cedidos, a infraestrutura cedida pela instituição para realizar o seu trabalho em home office, o principal que você tem que ter é um bom smartphone. Será a sua ferramenta mais utilizada no home office. Para WhatsApp, para bate-papo, para feedbacks, para conversar, para ligar para a instituição, para a sua equipe, para o seu departamento, para fazer trabalhinhos mais enxutos que não precisam do computador, do microcomputador, para enviar e-mails, receber e-mails, verificar notificações. Isso você precisa muito. Se você não tiver, fará falta. E por que um bom smartphone? Porque é com ele que muitas vezes você pode fazer um vídeo, que muitas vezes você pode tirar uma fotografia, tirar um print, e aquilo tem que ser o mais profissional possível, não pode parecer amador. O contrário, por exemplo, desse nosso curso que nós estamos fazendo aqui. Aqui é uma webcam do próprio notebook, não é uma webcam de alta definição, colocada num tripé, não é o smartphone, não é algo que nós estamos aqui para te dar o curso, para te ensinar. Nós não estamos aqui para te encantar, né? Não é um curso que foi elaborado, não, durante um ano, com cenário, com fundo especial, com efeitos sonoros especiais, com música de fundo, nada disso. Aqui nós estamos indo direto ao ponto para você aprender na prática, crua, conversando de tete a tete aqui contigo, como é que você vai se adaptar aos poucos nesse mundo de videoaulista e conteudista. Quais são os processos básicos que você precisa entender e dominar para isso. E nós vamos ter um pouco da prática aqui mais para frente também. Então, se você vai fazer uma produção que vai para uma propaganda, um comercial, um anúncio pago, você tem que fazer diversos outros fatores. Você tem que usar uma câmera de altíssima definição, um tripé. Aqui eu estou usando o notebook num suporte, então eu não preciso de um tripé. É um suporte que tem aí um braço, né,
que segura o notebook, então ele mantém a estabilidade da minha imagem. Nesse momento aqui é dia, então eu tenho uma luz dentro do ambiente, tenho uma outra luz aqui para mim, tenho duas janelas com a claridade natural. Isso é suficiente para que você possa fazer o curso. Se fosse um material de marketing, um produto de produção cinematográfica, aí a coisa seria totalmente diferente. Então, pessoal, o smartphone ele dá conta de fazer muita coisa que no dia a dia nós precisamos fazer para suprir algumas demandas, sendo ele a ferramenta mais usada na modalidade home office. Temos também aí tablet, que você pode inserir nessa modalidade, o microcomputador, que é a chave do seu escritório, do seu setup. Voltando, recapitulando, o setup é aquele cantinho que você tem, onde ali tem uma mesa, uma poltrona e um computador e outros acessórios para te auxiliar no seu trabalho. É o seu cantinho de trabalho. E o seu setup, muita gente coloca decoração, um quadro da família, dos filhos, coloca ali um pratinho com frutas, castanhas para ir comendo de vez em quando, coloca ali um filtro com água pertinho para ir tomando uma água, um abajur, uma luminária. Tem uma gaveta onde ele pode guardar os seus óculos de leitura. Próximo ali está uma tomada, de repente já tem um carregador específico para esse ambiente. Está junto ali do microcomputador um notebook como reserva. Então esse é o setup. Você constrói o seu setup de acordo com a sua possibilidade financeira ou de acordo com aquilo que a instituição te fornece. Se você não está trabalhando na modalidade remota, porque a instituição te proporcionou, te provocou a isso, a chegar nessa modalidade, te fez uma proposta para trabalhar à distância, então você vai ter que ter uma infraestrutura que você investiu, certo? Essa infraestrutura ela tem que ter uma qualidade mínima para que você consiga produzir. Não é necessário uma qualidade exagerada dependendo do seu trabalho. E também não é válida uma qualidade muito inferior, porque na verdade nada que é inferior vale a pena. Então você não vai conseguir produzir bons materiais se você não investir um pouco aí nessa questão do seu microcomputador. Ter um bom microcomputador te evita vários conflitos, várias dores de cabeça, vários problemas, te adianta muita coisa, te encurta o tempo, te faz ganhar tempo. Então, computador inferior te faz perder tempo, te dá dor de cabeça, tem manutenção, equipamento velho, você tem que substituir, estraga, te deixa na mão, trava, acontece muitas coisas, muitos imprevistos que não foram planejados ou não foram colocados dentro do planejamento estratégico lá atrás, quando você se organizou para ter esse ambiente. E aí você teve que comprar de última hora alguma coisa usada, de segunda mão, você não sabe a procedência, se já foi para assistência ou não, não tem garantia, é um produto que de repente não dá conta daquilo que você está precisando, da edição de vídeo que você quer lançar, então você pode sofrer um pouco nesse quesito. O notebook, mesma coisa, mas não é a sua ferramenta principal, a não ser que você só tenha notebook, aí você tem que caprichar. Internet, você tem que garantir uma boa velocidade de internet, uma boa qualidade e constância de internet, cabos Ethernet e a infraestrutura que você tem em casa para a internet própria, a intranet, o teu servidor, o teu roteador, os teus materiais de hardware que você instalou na sua casa, a sua internet você compartilha com seus vizinhos ou não, você tem senha, qual é a velocidade do teu 2.4 GHz, né? A frequência 2.4 GHz, a tua internet cabeada, que é o cabo azul que vai para o terminal, e o terminal é onde você pluga o teu dispositivo, seja microcomputador ou notebook. Isso vai ter uma grande diferença. O teu 5G, que é a frequência 5 GHz, que é uma internet mais potente para você utilizar no teu smartphone, no seu tablet, e existe uma diferença. Vou fazer uma pausa aqui. Qual a diferença na internet que a pessoa coloca aí na tua casa e você vê que tem dois? Por que tem dois? Quando você vai conectar no smartphone aparece dois. Aparece lá o nome da tua rede
e o nome da tua rede, underline 5G. Por quê? Qual é a diferença? Vou te explicar. O normal, que você usa cabeado, você pluga lá até 6, 7, depende do roteador, 9, 14 saídas de WLAN, que é onde você espeta o cabo Ethernet, o cabinho azul, o famoso cabo de rede, cabo de fibra ótica. Aqueles lugares, aquelas saídas ali, elas disparam uma qualidade que você contrata, é claro, depende do teu plano, 100 GB, 100 MB, 650 MB, 1 GB, 5 MB. Qual é a qualidade? O que você pretende fazer com aquela velocidade? Você pretende fazer videoaulas? Tem que contratar aí um plano de 650 MB, de 1 GB, de 2 GB de qualidade. Mas você tem equipamento, infraestrutura para isso? Então você vai fazer uma verificação, você vai fazer uma pesquisa. O meu computador aguenta? A placa de internet do meu computador, ela roda até quanto? Ela roda até 1 GB. Então eu não posso comprar um plano de internet de 10 GB, porque a minha velocidade máxima, por mais que eu esteja recebendo 10 GB mensal na minha intranet, na minha infraestrutura ali, no meu servidor, na minha coisa da minha casa, eu estou recebendo um plano de 10 GB, eu estou pagando um plano de 10 GB, mas o meu computador ele só alcança no máximo 1 GB. Então você está sobrando 9, está pagando 9 a mais. Você pesquisou, descobriu isso. Ah, caramba, e agora o que eu faço? Ou você cancela aqueles 10 GB que você contratou, porque o seu computador só alcança 1 GB, ou você muda para um plano de 650 GB, que daí a placa de velocidade do seu computador que alcança até 1 GB vai dar conta, e você vai estar pagando por um plano que não vai sobrar, não vai ter coisa jogada no lixo. Então, se o teu computador tem uma placa de 500 GB e você compra um plano de 650 GB, até que faz um pouco de sentido, porque muitas vezes não é entregue aquela velocidade que é comprada. Às vezes ela oscila muito para mais e para menos do que para mais. É difícil ela aumentar e eles te entregarem mais do que o plano contratado. O normal mesmo é te entregar menos do que o plano que você contratou, e aí eles só ajustam para mais se você reclamar. Isso é um grande problema, que a internet brasileira tem esse mau costume de te vender um plano de 300 MB e te entrega 100 MB, e vai deixando, e você não reclama, e vai ficando por isso mesmo. Aí quando você reclama, eles liberam, a tua internet fica mais potente, fica lá em 280 MB, você reclama de novo porque não está 300, aí você reclama e vai para 200, 320 MB. Aí fica 3, 4 dias, eles joga para 100 MB de novo e espera você reclamar de novo. E aqueles 200 MB que está sobrando, eles vendem para outra pessoa, né? Não é regra, mas existem empresas que fazem isso. Então eu estou citando o exemplo de N situações que você tem que avaliar antes de contratar um plano de internet. E quais são as diferenças do cabeado, da frequência 2.4 GHz e da frequência 5 GHz, 5G? A internet na frequência 2.4 GHz que sai do seu smartphone Wi-Fi, não a cabeada, ela vai funcionar na mesma frequência, 2.4 GHz, e ela vai alcançar uma distância maior, porém com um pouco menos de potência. Ela vai na frequência 2.4 GHz, um pouco mais para frente. Imagine que isso seja um foco, ela vai um pouco mais adiante. E a 5G ela vai ser mais curta, ela vai abrir mais, vai ser muito mais potente, mas vai funcionar mais próximo do roteador. Portanto, para smartphone é melhor você deixar conectado no 5G. Se você estiver trabalhando próximo do roteador, vai ser uma velocidade maior do que a que está no teu notebook ali no cabo. E aí, se você estiver trabalhando com o teu telefone numa distância considerável do roteador, você tem que ir lá no Wi-Fi e trocar para o nome da rede normal. Essa é a diferença, ela vai alcançar mais longe lá onde você está, vai chegar com um pouquinho menos de potência, mas vai dar conta de chegar lá onde você está. Por isso que às vezes você está em casa, nossa, eu estou aqui no quintal, no pátio, na roça, depende de onde você mora, e aqui já não pega mais a internet, mas você está conectado no 5G. Desconecta e conecta na rede normal, você vai ver que vai pegar, né? Depende da distância, claro. Não estou falando de 5 km de distância mata adentro, se você está na fazenda. Eu estou falando de uma certa distância até onde alcança. Então essa é a diferença. Se você entendeu, legal, é uma coisa que você precisava entender, tá? E talvez você nunca fosse ter essa informação
em outro lugar, mas nós já estamos te fornecendo aqui essa informação para que você saiba que a internet 5G ela é super potente, ela tem um leque de abrangência maior, uma visão periférica maior, ela alcança para mais direções próximo do roteador. E a frequência 2G ela vai um pouco mais longe, com uma potência um pouco menor, só que ela funciona dessa maneira e você tem que trocar um para o outro. Normalmente os smartphones eles já possuem, se você cadastrou nas duas e logou com a senha e colocou no lembrar senha e conectar automaticamente, ele vai ficar trocando de uma para outra com a inteligência artificial do próprio smartphone, vai ficar buscando a melhor conexão e você não vai precisar se preocupar com isso. E se você ativou os dados móveis e você tem internet de dados móveis, aí então você não vai nem perceber que o seu smartphone ficará fazendo essa seleção o tempo todo, trocando de conexão dos dados móveis para a internet principal, da internet principal para a internet 5G e assim sucessivamente, de forma randômica, ele vai fazer essa troca. Você entrou no carro e foi trabalhar, ele já sai do seu Wi-Fi, já vai para os dados móveis. É claro que a maioria das pessoas que usam smartphone com internet de dados móveis já sabe disso. Se você ainda não usa, você pode assinar um plano pré-pago, um plano controle ou um plano pós-pago e incluir um pacote de dados de internet no seu smartphone, porque prestando serviços na modalidade remota, a partir da sua casa, com a sua infraestrutura, você precisará providenciar isso e aí você terá que ter internet ou pré-paga, ou no plano controle, ou no plano pós-pago. Ok? É muita informação, mas é tudo que nós estamos falando tem a ver com o trabalho do prestador de serviços, tem a ver com as diferenças entre o trabalhador fixo, o trabalhador que conta com a infraestrutura da instituição e muitas vezes nem percebe o que são essa infraestrutura, a grandiosidade, a abrangência, né, a dinâmica dessa infraestrutura, como é que funciona isso. Ele não percebe porque ele está no modo automático, ele foi contratado, carteira assinada, salário fixo, não quer saber de nada. Ele só quer fazer o que mandam a ele. Tem gente que é esse perfil. Não estou falando que é um perfil errado, estou falando que tem um perfil que é assim. Eu só vou fazer o que me mandam e deu, estou quietinho aqui, ninguém mexe comigo. E eu não mexo com ninguém. Quero saber se tem o que tem que fazer, eu só quero saber que eu tenho que ter condições para fazer o meu trabalho. Então até agora nós temos falado sobre isso. O que a instituição oferece como infraestrutura, você tem que ter isso bem sumarizado na sua mente, porque quando você for para o campo trabalhar como prestador de serviços, ou quando você for para a área digital, quando você for para o mundo virtual trabalhar prestando serviços como freelancer, você vai colocar a sua cara a tapa sem ter o conhecimento básico dessas coisas muito transparentes, muito claras na sua mente, você vai ter muita dificuldade. Então você tem que ter isso tudo muito claro na sua mente. É o beabá do que você tem que entender nos processos básicos para prestação de serviço. Ah, mas e daí? Tudo isso eu já sei. Ok, nós estamos recapitulando e também para quem não sabe. As pessoas que estão aqui no curso e talvez não se deram conta, nunca pararam para prestar atenção, para raciocinar na dimensão que é uma organização, uma estrutura organizacional, uma infraestrutura fornecida por uma instituição e que vai fazer falta lá fora quando você pedir demissão e for enfrentar o mundo. De repente você quebre a cara e volte, se arrependa e volte para a carteira assinada porque você não encontrou facilidade na hora do trabalho, você deu um murro em ponta de faca, você não tinha infraestrutura, você não entendia a importância disso, não percebia a dimensão disso tudo, estava no modo automático. Aí então você se deu conta de tudo que você precisava, de tudo que faz falta, que a infraestrutura da instituição providenciava para você, e aí você entende. Naquele momento você toma uma decisão, se é aquilo que você quer para a sua vida ou não. Agora nós vamos começar a falar se você quer isso para a sua vida, como é que você vai solucionar todas essas faltas, como é que você vai solucionar essa demanda, como você vai suprir a necessidade
que a infraestrutura institucional não está colocando ao seu dispor. Como é que você vai fazer? A partir de agora nós vamos falar sobre tudo isso. Então, na modalidade da internet, você agora acabou de entender quais as diferenças aí no Wi-Fi 5G para o Wi-Fi comum, você já entendeu como é que é a relação da internet cabeada. A internet cabeada, basicamente você conecta um cabo azul no roteador, leva ele até o terminal. O que é o terminal? É o notebook ou o microcomputador ou até um outro dispositivo que tenha entrada Ethernet. Ethernet, tá? Não é internet. Ethernet é a entrada do cabo, ok? Do cabo de fibra ótica. E aí, o cabo Ethernet, que normalmente é azul, mas também existe de outras cores, como já vi amarelo e outras várias cores, ele fornece a intranet ali dentro da sua infraestrutura. Além da Ethernet e da intranet, e só mais uma informação com relação ao cabo Ethernet. O cabo Ethernet, ele alimenta o teu dispositivo com uma internet mais limpa, mais fluida, mais constante. É uma Ethernet com mais estabilidade que está vindo até o teu dispositivo. Uma internet com qualidade mais potente, mais pura, que sai do seu roteador, de acordo com o plano que você contratou. Ok? Se o seu computador, o seu notebook não tem uma capacidade... Vamos aprender na prática. Vamos lá, na prática. Ok. Você está vendo aí na sua tela, na tela do seu dispositivo, a tela da área de trabalho que aparece aqui no meu notebook nesse exato momento. Como é que eu vou saber se a placa de internet do meu dispositivo aguenta ou não o plano que eu contratei? Vá lá na opção Iniciar e digita lá Gerenciamento de Dispositivos. Quando você começar a digitar Gerem, você clicou na janelinha do Windows no canto inferior esquerdo do seu notebook, na barra de tarefas. O meu não apareceu porque eu estou usando duas telas, ele apareceu na outra tela. Aí você começa a digitar, você clica na janelinha do Windows ou do seu sistema operacional, se for Macintosh ou Linux ou outro sistema, começa a digitar gerenciador de dispositivos, ele vai encontrar para você o gerenciador de dispositivos, assim como está aparecendo aqui. Você vai abrir essa opção e ele vai carregar exatamente essa tela. Como é que eu vou saber na prática se o meu dispositivo aguenta? Se a placa do meu notebook aguenta? Se a placa do meu computador de mesa, desktop, se ele aguenta o plano que eu contratei? Então você vai descobrir agora. Abre aqui o gerenciador de dispositivos, logo nas primeiras opções tem aqui adaptadores de rede. Dá um clique com o botão direito, vai aparecer duas opções, você vai na opção de baixo, propriedades, clica em propriedades, aqui em adaptadores de rede, você dá um OK. Se não apareceu, que foi o caso que aconteceu aqui agora, você clica na seta ao lado, ele vai abrir as opções para baixo, você clica na primeira opção com o botão direito, vai em propriedades. Aqui no meu caso é o Realtek e as outras são WLAN. Aqui você vai em avançado, tem várias abas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, são 8 abas, tem as abas de cima e as abas de baixo. A aba que estiver aparecendo na sua tela, ela estará com uma tonalidade branca, a aba que estiver aberta, e as outras demais abas que ainda não foram abertas por você através de um clique, estarão com uma tonalidade diferente. No meu caso aqui é cinza para as que não estão abertas, branco para que está aparecendo na tela. Então você vai na opção avançado, que no meu caso aqui é do lado. Corre aqui nessas funções até velocidade. Está lá embaixo, é a penúltima opção, velocidade e duplex. Apareceu para mim 1 GB. Essa é a capacidade máxima de velocidade da placa de internet do meu notebook. Você pode fazer o mesmo procedimento para descobrir qual é a do seu notebook. E você pode limitar isso. Você pode reduzir para 10 megabytes por segundo,
Eu não vou clicar aqui agora, senão vai dar um problemão na nossa transmissão. Você pode limitar para 100 megabytes por segundo. Isso, existe essa função exatamente para a instituição, para o servidor, para o teu administrador, ele pré-configurar as máquinas para ela não usar toda a potência que está sendo distribuída ou por cabo ou por Wi-Fi, e aí ser mais justo. Então os departamentos que não podem usar uma potência muito grande, como enfim, não vou citar exemplos, mas digamos que a pessoa entenda que o TI precisa da maior velocidade e que um outro departamento não precisa de tanta velocidade. Lá nas máquinas do departamento, o pessoal de TI vai regular isso aqui, ó. Ele vai limitar, né, essa velocidade. Se ele colocar em 100 megabytes por segundo, a internet pode ser 10 GB de potência, mas ela só vai estourar no máximo 100 megabytes a velocidade dela naquele notebook. Por quê? Porque foi limitado. Então no seu notebook aí, se você está sentindo uma deficiência na velocidade, poxa, eu contratei 300 mega, por que não passa de 100 mega? Então você vem aqui na opção 1 GB, coloca 1 GB, dá OK, e na próxima vez que você reiniciar o seu dispositivo, ele já vai alcançar mais do que os 100 megas que alcançava antes. Você vai começar a ficar impressionado porque aumentou a velocidade. Claro, você tirou o limitador de velocidade, como se fosse um velocímetro. Isso existe no smartphone, isso existe no microcomputador. Vamos lá de novo, você que não pegou, apesar de que você pode repetir a videoaula aí, tá? Ó, janelinha do Windows, começa a escrever gerenciador, já aparece aqui, ó, gerenciador de dispositivos. Clica nele, abriu a telinha de gerenciamento de dispositivos na sua tela. É uma telinha quadradinha, ela vai dar um carregamento, vai aparecer. Vá com o cursor na primeira opção, adaptadores de rede, clica na setinha, deixa abrir o menu para baixo, vai na primeira opção, clica com o botão direito do mouse, vai na última opção, propriedades, clica com o botão esquerdo, vá na aba avançado, clica com o botão esquerdo, o botão normal do mouse, deslize para baixo essa barrinha até a opção velocidade e duplex, vá lá em valor, selecione a seta que vai abrir o menu das opções e escolha a maior velocidade e então clique em OK e saia dessa tela. Reinicie o seu dispositivo lá em iniciar. Aquela hora abriu aqui, agora não está. Reinicie o seu dispositivo na opção iniciar, na janelinha do Windows. Vai em desligar e reiniciar. Pronto, você reiniciou o seu dispositivo. Claro que eu não vou fazer agora, né? Eu estou aqui transmitindo a aula para vocês. Ele já estará aceitando uma velocidade maior. Legal? Nossa, eu não sabia disso. Aconteceu comigo. Nós tínhamos uma velocidade maior, contratamos uma velocidade maior e nunca mudava, a velocidade era sempre a mesma. Dessa forma eu acabei descobrindo que o meu computador estava com essa limitação, eu fui lá e tirei a limitação. Então se você descobrir isso agora, legal, parabéns. Se com esse curso você já descobrir isso, bacana, você já vai economizar dinheiro. Sabe por quê? Se você estava pagando R$100 no seu plano e tinha lá 650 MB de velocidade, mas você só conseguia usar 100, então você estava pagando R$100 faz um ano, eu dou até risada porque isso aconteceu com a gente. E aí você vai lá e desbloqueia essa limitação no seu dispositivo. A partir daquele momento ele vai passar a alcançar, a usar o teu plano. Se for 1 GB, como é no caso do meu aqui, ele vai 650 MB, ele dá e sobra. Se você comprar um plano de 1 GB, já vai ficar ali no limite. Se você comprar um plano de 10 GB, aí não tem como. Você tem que usar um computador de mesa com uma placa off-board para você poder comprar uma placa separada de internet que aguente 10 GB. On-board e off-board, qual que é a diferença? O microcomputador, computador de mesa, o desktop que você compra na função on-board, é porque a placa mãe dele ela é toda
feita e você não pode mexer, não pode tirar nada do lugar, porque ela é inteira. A off-board ela é modular, você pode desplugar as coisas e colocar outras. Você pode montar, ela é uma placa Lego dentro da CPU do computador. Você pode tirar uma plaquinha de 1 GB, comprar uma no Mercado Livre lá de 10 GB e colocar naquele lugar da plaquinha de 1 GB, se a placa-mãe tem capacidade para encaixar naquele slot uma placa maior de até 10 GB, você vai entender isso antes de comprar e vai fazer um upgrade. Se os slots de memória suportam até 16 GB cada pente, né, de memória pode ter 16 GB no máximo, somando um total de 32 GB de memória RAM, que é a memória que faz o seu computador acelerar e trabalhar bem. E normalmente você está usando ali um pente só em um slot de 2 GB, que foi quando você comprou o computador, veio com um pentezinho de 2 GB, que é o mais básico, mais lento de todos. Você descobriu que você pode usar mais um pente de 2 GB, você duplicou a capacidade de memória RAM do seu dispositivo, da sua infraestrutura. Presta atenção, faz sentido o que eu estou falando, tudo faz parte do curso, processos básicos para você prestar serviços como videoaulista, como conteudista para instituições de ensino à distância. Você tem que entender isso. Se o seu dispositivo não está dando conta, mas por acaso o seu microcomputador é uma placa-mãe off-board modular, você pode montar ela, desmontar, você pode configurar ela comprando as placas separadamente, jogando aquelas placas antigas fora, colocando uma placa mais potente, ou vendendo aquela placa antiga, ou guardando e substituindo por uma melhor, mais potente, e você pode ir fazendo isso aos poucos. Ok, isso são processos básicos para melhorar o seu equipamento de informática, para melhorar a sua infraestrutura. Está entendendo que tudo faz sentido, tudo se encaixa? Está compreendendo que tudo que nós estamos falando tem coerência, que está conectado, que está interdisciplinarmente intrínseco uma coisa a outra? Então nós estamos falando dos processos básicos, o beabá, desde a raiz das coisas até que você não vê, até as coisas visíveis e muito perceptíveis. Eu vou só dar uma conferida, ver se a videoaula está sendo gravada normalmente, porque sumiu para mim aqui a barrinha de gravar, e eu quero ter certeza que a videoaula está sendo capturada. Vamos ver. Eu vou dar um pause para ter certeza. Se sair isso no videoaula vai ser muito estranho, né? Porque você já sabe o que significa. Ó, cachorro latindo, barulhos, a edição, você está vendo o trabalho da edição na prática, ó, cachorro uivando, gente latindo. Não sei porque eu estou falando isso, que eu vou cortar essa parte. Então, a não ser que eu deixe, né, para você ver como que é. Eu tive um problema aqui agora e estou pedindo para cortar, ó. Estou fazendo aquele sinal que nós falamos antes, para cortar essa parte. Muito bem, tive um problema legal aqui de captura de tela, de transmissão, durante o processo da construção dessa videoaula. Estou erguendo o braço aqui que é para cortar essa parte, mas agora eu vou baixar o braço porque eu não vou cortar essa parte. Eu vou mostrar para vocês que durante a gravação de uma videoaula você vai passar por isso, por esses momentos. Então como é que você vai ver como é que funciona se eu não mostrar para vocês os erros de gravação? Vamos ver então, vou deixar esse erro de gravação aí para você entender. Pessoal, você viu na prática o que é um erro de gravação. Eu fiz questão de deixar para vocês. Não vou cortar essa parte. Para você ir entendendo que isso aqui é um curso para te ensinar, videoaulista, conteudista. O que você vai passar? Quais são os processos básicos? Com o que você precisa aprender a lidar? Quais são os conflitos, os incêndios, os problemas que você vai ter que apagar?
Já vou começar a te mostrar na prática mesmo. Não vou cortar não, tá? Aproveito para te convidar para se inscrever no canal se não é inscrito, ativar o sininho das notificações, curta esse vídeo se você está gostando, faça o seu comentário ali embaixo o que está achando do curso e até a aula número 4. Até a aula número 4. Professor Mac ficando por aqui, olha aí na tela a aula número 4 e já já nos encontramos. Você pode clicar aí, viu? Tá aparecendo na sua tela. Clique na aula número 4.